Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Educando Solar. A Educando Solar é uma empresa que surgiu com o objetivo de valorizar a educação na área solar. E com isso a gente vai trabalhar muito a questão de novidades no segmento, as dores dos integradores, o que tem de desafios para frente, as novas técnicas, tecnologias que tem no mercado da energia solar. Tudo com o objetivo de difundir o conhecimento, afinal de contas, é uma empresa que tem no DNA a educação, a divulgação do conhecimento. Eu sou o professor Gustavo e estarei aqui com vocês nesses podcasts que serão semanais, discutindo temas os mais variados possíveis que estão aí no meio no ano de 2025. E nesse primeiro dia de podcast, eu tenho o prazer de convidar aqui, de receber aqui o Max Victor. O Max Victor é um parceiro já há um tempo da gente. O Max Victor é especialista em energia solar, gestão comercial e pós-venda, CEO da MHZ Energia Solar, sócio e fundador da Fortune Cred e MHZ Soluções Elétricas, atuando desde 2019 no segmento de energia solar, conta com mais de 1.100 usinas conectadas no portfólio. São 3 estados e 55 cidades atendidas com usinas da MHZ. Vencedor do prêmio de melhor pós-venda de Goiás pela SolarZ Awards em 2022, 2023 e 2024. Max, seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui no nosso primeiro podcast. Obrigado, professor Gustavo. É um grande prazer, na verdade, em nome do senhor, em relação a Educando Solar, poder estar aqui nesse primeiro podcast. Espero poder contribuir um pouquinho aí para os assuntos e o mercado da energia solar 2025. Que legal, vamos lá. Max, a ideia desse primeiro podcast é falar justamente sobre 2025. Nós estamos aí no início do ano, o ano praticamente começou essa semana, né? Primeira semana útil, de fato, do ano. E a gente tem muita coisa aí para 2025 por acontecer, né? Então, dentre tudo que a gente está falando aqui, eu gostaria de iniciar um pouquinho sobre um pouco da parte política de Goiás e do Brasil. O que você vê dessas taxações, dos impostos aqui em Goiás, o ICMS que pegou de surpresa, né? O FIUB, que você já comentou que agora está começando. Me fala um pouquinho da sua visão para 2025 sobre esses assuntos. Gustavo, nós iniciamos 2025 ali com algumas novidades, né? Todo ano é um desafio novo para o mercado solar e a gente sempre vai se adaptando às realidades. Iniciou-se em Goiás, Equatorial Goiás, a cobrança de fato do FIUB. Iniciamos ali dezembro com o comunicado da Equatorial e nos pega de surpresa ali a não renovação da isenção de ICMS sobre geração. Isso impactou um pouquinho, pegou o mercado de surpresa aqui no estado de Goiás, então passa-se por um período ali de aprendizado de novo, mais uma vez, para o setor. E lembrando um pouco, né, foi na contramão, uma vez que o estado de São Paulo prorrogou a isenção, não é isso? 45 de segundo tempo, porque a isenção iria até dia 31 de dezembro de 2024, e uma das últimas promulgações ali da Assembleia foi renovado até final de 2026 a isenção do ICMS. Infelizmente, Goiás não foi por esse caminho, então passa-se por um pouquinho de ajuste. Pegou os integradores de surpresa, isso é fato. Então a gente passa por um processo de aprendizagem, entender ali o que isso vai impactar de fato na cobrança, na economia do cliente e até mesmo para a gente poder apresentar isso para os clientes, né, para o potencial cliente de quem está buscando economia. A gente tem uma perca ali, juntando o FIUB mais a cobrança de ICMS, cerca ali de 20%. Então, o que a gente sempre falava ali de economia de 90%, 95%, hoje o nosso pitch ele se passa por uma transformação e agora 80% vai ser a média do que o cliente final vai ter de economia, né? O que ainda é um número bem considerável, Melhor né? que pagar 100%. Melhor que pagar 100%. Sempre. E, eventualmente, o payback também vai aumentar um pouquinho, mas nada muito... Vamos falar de payback. Quando a gente iniciou ali em 2018 para 2019, quando a gente apresentava um projeto para um cliente de usina,
A gente falava de um payback em torno de 4,5, chegando a projetos maiores, usinas de solo ali a 6 anos e meio. Nesses últimos anos, o custo do equipamento abaixou muito, e assim, consideravelmente, impactando demais no retorno financeiro, impactando de forma muito positiva para o cliente final. Então, nós chegamos a vender usinas de payback de 2,2, 2,5, 3 anos, depender de cada projeto. E isso trouxe muito vantagem, na verdade, ali para o cliente final. A gente foi meio que se acostumando a entregar um payback muito menor, Mais curto, né? mais curto, mais fácil ali de fazer um poder de convencimento a um cliente. Só que vamos falar um pouquinho de bolha ali, por exemplo, em 2022. O boom, né, da energia solar no mercado brasileiro. Ali nós estávamos falando de payback de 3 anos e meio, 4 anos, a depender de projeto. Uhum. Hoje nós estamos falando de 2 anos e meio. Se nós passamos ali por um payback e a estimativa é de cair de 2 anos e meio para 2,8 anos, ainda menos de 3 anos, na minha visão, professor Gustavo, não tem nenhum problema nesse sentido. É só readaptar ali essa questão de payback, não tem nenhum impacto significativo de inviabilizar projetos, isso não esquece, ainda é extremamente rentável, ainda é extremamente viável, então não deve haver nenhum tipo de impacto nesse sentido em relação à cobrança de E é ICMS. importante lembrar que a vida útil é de 25 anos. Então, a gente está falando de 3 anos, quer dizer, você vai ter ainda 22 anos de uma geração de receita, de uma economia na veia mesmo, né? É fazer tempestade de copo d'água, que eu sempre falo. Não existe um problema, uma crise tão forte ali que a gente não consiga, de fato, contornar, porque a solução ainda é muito boa, a viabilidade de projeto é extremamente aceitável, payback muito atrativo, ROI que se torna fácil quando você vai falar de investimento. Nós estamos falando de uma rentabilidade ali a partir de 1,5, 1,8, onde você enxerga isso no mercado estável, real, com um produto que de fato tem demanda e oferta, rendendo para você ali na casa de quase 2,5%, depende do projeto. Então, acho que ainda não tem uma forma da gente olhar isso e ver como um grande problema a se tratar. É natural, né, Max? A gente até estávamos conversando um pouco mais cedo. Como ainda é uma novidade o solar, todos os players estão se adaptando, inclusive o governo. Né? Então é natural que o governo costume ou tente cercar de um lado, cercar do outro, né? Para criar as regras, criar as leis, né? Para normatizar mesmo o segmento. E em função disso, uns vão achar ruim, mas também, por outro lado, vão surgir novas oportunidades que, em função dos estudos, em função das melhorias, das novas tecnologias, também vão surgindo como outras vantagens nesse segmento, não é isso? Nós tivemos uma decisão agora do governo federal de aumentar a alíquota de importação de 9,6% para 25%. É um impacto muito significativo, e isso numa visão de protecionismo para fomentar o mercado nacional, que a gente sabe que em preço não é competitivo. Não é competitivo. E qual é o impacto disso? De fato, um aumento de custo para a venda desse produto final para o cliente. Só lembrando que o mercado nacional representa, se eu não me engano, menos de 10% dos painéis vendidos hoje, né? Quer dizer, uma grande maioria é importado, então tem um impacto muito grande nisso, né? Exato. E o painel nacional ele surgiu para atender uma necessidade de financiamentos de BNDES, que precisa de um código FINAME para poder cadastrar, para você poder financiar esses projetos. Então surgiu-se essas fábricas nacionais justamente para suprir essa necessidade. Antes de termos fábricas nacionais, a gente nacionalizava esses módulos. Então nós pegávamos ali fabricantes importadas, trazia esse produto, nacionalizava ele, que é praticamente pegar o mesmo módulo e colocar imposto em cima, para você poder fazer os financiamentos. Com a necessidade desses códigos FINAMES aí para financiamento, surgiu as demandas de painéis nacionais. Só que eles não são competitivos. E a decisão, talvez, de tirar essa alíquota seja para
proteger o mercado. Mas quem acaba sendo prejudicado é o consumidor final, ao final das contas. Mas eu acredito que isso não seja um problema para os integradores. Por que você acha que não vai ser? Em voltando um pouquinho para trás ali, 2017, 2016, o watt pico de um módulo, nós estávamos falando de R$ 2,50, R$ 3 o watt pico. Hoje nós estamos falando de um watt pico extremamente baixo, extremamente baixo. Em 2022, quando foi a bolha, quando todo mundo ganhou dinheiro, você integrador que está vendo isso aqui, estava em 2022, eu sei que você vendeu e ganhou dinheiro. Porque lá era a demanda era tão grande, o mercado estava tão latente necessitando disso, que eu até falo que a gente nem precisava vender. O cliente comprava energia solar. A gente até depois abre um parênteses sobre reestruturação de comercial, porque é importante. Então, qual que foi o que eu vejo desse ponto? Esse aumento da taxa de importação vai aumentar, obviamente, o custo do módulo. Mas olhando para o nosso lado, integrador, isso é importante para nós. A gente estava falando um pouquinho sobre resultado, esforço e resultado. Esse ano de 2024, a gente cresceu em quantidade 37% em relação ao volume de instalações. Mas em resultado eu cresci só 17%, 16,6%. Por que disso? O preço caiu tanto que não tem como eu não repassar isso para o cliente. Mesmo a gente falando que precificação não pode ser de markup, né? Tem que ser de margem. Mas mesmo assim, há uma redução. Agora, imagina, de 2021, de 2020 para 2024, houve uma redução de mais de 50% no valor final de um projeto. Então, se eu vendia 50 projetos e faturava X, hoje eu tenho que vender 100 projetos para faturar o mesmo tanto. Então, você integrador que está olhando essa notícia, a gente sabe que a gente utiliza dessa abordagem para a gente pegar isso como, poxa, uma oportunidade de urgência para vender para o cliente, mas olha para o outro lado, o outro ponto de vista, que é, a gente vai aumentar o nosso ticket médio, o nível de esforço que nós temos que fazer para entregar o mesmo resultado vai ser menor e não vai impactar tanto assim para o cliente. A gente já viu, fez um estudo para 2025, vai ter talvez um reajuste na ponta ali talvez de 8%. Entendi. E que, de novo, hora que a gente monta o payback, monta a conta da análise do investimento, quer dizer, sobe aí um pouquinho de prazo, mas dentro de um horizonte de 25 anos ainda continua extremamente viável. Exato. Quer dizer, são os ajustes que vão acontecendo nesse mercado novo e não vão parar por aí, né? O governo vai puxar para o lado, aí o mercado, o empresário vai puxar para o outro, a sociedade também vai puxar. E aí, nessa briga, a coisa vai se estruturando, né? É assim que funciona. O mercado ele se autorregula, né? Então, se a gente tem um problema, o mercado vai se adaptar a ele e vai passar por um momento de aprendizado e ali utilizar para... a gente sempre fala que sempre quando há um problema, surge lacunas para a gente botar e criar oportunidades de novos negócios, ou pelo menos para aperfeiçoar o que você já está fazendo. Fazer melhor aquilo que você já faz bem, né? Exatamente. Muito legal. E Victor, ainda nesse tema de taxação, de governo, como é que você enxerga a questão do dólar, cara? Como é a taxa de câmbio aí, que a gente está vendo que está subindo, né? E para esse ano de 2025 vai ser um desafio para o governo tentar trazer isso para baixo de novo. Como é que está a sua expectativa com relação a isso? Dia 3 de janeiro, o Cupom soltou, né, o Boletim Fox soltou ali as previsões de 2025. Dois números que eu sempre olho ali para a gente fazer um planejamento legal para o ano de 2025. Perspectiva de dólar para final de 2025 não bater 6, ele ficar em 6 reais. E Selic, que infelizmente vai subir de novo. Vai subir, a previsão é 14%. 14%. Boletim do dia 3 agora, a previsão é encerrar 2025 com 15%. E quais são os impactos disso no nosso negócio? Crédito. Hoje, 85% aproximadamente dos projetos são financiados. E você, com um projeto financiado a taxa de juros um pouco mais elevada, você talvez tenha um ponto de equilíbrio mais desbalanceado. Porque a gente sempre tenta levar para um cliente final, por exemplo, o que ele paga de conta de energia para uma prestação ali que é fixa, que não tem reajuste e que já está no bolso dele. A gente sempre fala assim, não tem
gasto com energia. Você já tem o seu orçamento, você já está alocado o seu orçamento, aquele valor para energia, você só vai realocar isso para um investimento. A analogia que eu gosto de fazer é você ter uma casa que você paga lá R$ 1.000 de aluguel e você ter a oportunidade de comprar aquela mesma casa por uma prestação de R$ 1.000 fixa. Então a lógica é essa, você trocar aquele custo de utilização da energia por um bem que vai ser seu. E isso acaba impactando no resultado de algumas conversões. O que nós temos que preparar para isso? Abre-se oportunidade para pensar como eu posso mostrar formas de pagamento para o meu cliente. Está se discutindo muito, quando a gente fala nos integradores, talvez financiamento próprio, no sentido de a gente assumir o risco. Tem muita gente que fez muito capital e pegar parte desse capital e alocar a um risco baixo para um cliente, em vez do banco ganhar o dinheiro, que o banco não nos ouça, mas em vez do banco ganhar o dinheiro, você fazer um carnê, uma prestação. Talvez não fazer em 48 vezes igual o banco faz, mas de repente alongar ali para 12, 18, 24 meses, protegendo aquele capital. Obviamente não fazer isso com o seu giro, mas com um capital específico para isso, e você gera de novo mais uma nova receita. É interessante isso que você está comentando, porque isso é uma solução que existe no mercado imobiliário, né? Quando as construtoras lançam os prédios, elas bancam o financiamento até a entrega das chaves, onde você só vai buscar o banco depois que o imóvel está pronto. Então seria uma analogia desse tipo que vocês estão pensando. Exatamente, porque você consegue dar a condição de compra para o seu cliente, você gera uma nova receita com capital reservado para isso. Então você foge de uma taxa talvez maior de um banco. Essa semana estava fechando o nosso 2024, a gente falou com o nosso principal parceiro de banco, e o que é a previsão para 2025? Vai depender de cada instituição financeira, mas a nossa principal, ela teve uma inadimplência muito equilibrada. Isso foi um sinal positivo, porque mesmo com a Selic aumentando, ela vai aumentar da mesma forma. Só que com o banco, com uma INAD equilibrada, ela aumenta a sua taxa de aprovação, muito aliado com o perfil do seu cliente. Nós temos uma previsão para financiamentos de PJ ser mais facilitado com o aumento do ticket médio de liberação de dinheiro. E isso dá para a gente olhar com bons olhos, porque a gente traz essa oportunidade. Olha, nicho de mercado para financiamento, a gente vai nichar para essa oportunidade que vai liberar financiamento. Então, com essa notícia de entre parênteses, 2024, nós aumentamos o nível de endividamento do brasileiro. Dos adultos, 41% dos adultos estão endividados. Isso representa 68 milhões de pessoas. Então, isso é um indicador que nós temos que tomar atenção. Porque se no seu portfólio, 100% das suas opções de formas de pagamento é vinculada a só financiamento, acenda aí uma atenção. É uma alavancagem grande aí. Porque vai ter que ter um reajuste. Então, o que nós fizemos para a gente proteger nisso? Pensando ali nas opções, talvez, de parcelamento estendido, com um capital de risco alocado a isso, com uma receita, né, previsível para esse capital. Cartão de crédito, tem inúmeras fintechs aí entrando, ou grandes parceiros, igual a gente tem de grandes bancos que oferecem taxas. Um parcelamento mais alongado em cartão, hoje a gente trabalhando com 21 vezes, por exemplo, no cartão. É a mesma coisa que você financiar com a taxa menor. O seu crédito, você depende só de limite, não depende de aprovação. Isso, Você trabalhar as etapas de projeto, assim como uma construção de uma casa, você alocar o recurso conforme a entrega de projetos. Então, tudo isso ajuda a gente performar melhor num cenário de Selic alta. Entendi. Mas, ainda assim, nós estamos falando de um produto que está 50% mais barato do que 2021, 2022.
Então, mesmo uma Selic mais alta, nós estamos financiando um produto muito mais barato. Então, de novo, não é aquele grande problema para 2025. Entendi. E fica aqui o convite, o nosso podcast que vai acontecer na próxima semana, nós receberemos uma convidada e vamos falar especificamente sobre financiamento para o mercado de energia solar. Já fica aqui o convite para vocês, vai ser imperdível. Ô Max, então assim, realmente o governo ele tem que se preocupar com regular esse mercado. Ele está fazendo, às vezes de forma certa, às vezes de forma equivocada. A ideia aqui não é entrar nesse mérito, mas ele está fazendo o papel dele e a sociedade, por outro lado, fiscalizando, indo para cima e contornando, também está fazendo o papel dela, o que é muito legal, né? Dentro dessa linha também a gente está falando de governo, né, de taxações, de impostos, a gente tem uma discussão que tomou muito o tema, né, a mídia no ano passado, que foram as inversões de fluxo, né? Especialmente em Minas Gerais, essa inversão de fluxo impactou em torno de 50% dos novos projetos. São Paulo começou forte, Rio Grande do Sul. Aqui em Goiás parece que está começando agora, a Equatorial já está começando a ver. Fala um pouquinho sobre a inversão de fluxo e o que você entende sobre esse tema para 2025. Bom, a inversão de fluxo, embora esse tema esteja bem aflorado neste momento, nossos amigos de Minas já sofrem já há um tempo. Já são discutidos aí já há alguns anos ali, desde 2023, já bem forte, 2024 se intensificou o problema de inversão de fluxo. Acho que só para a gente nivelar, a inversão de fluxo seria a concessionária não ter capacidade de receber a energia que você está gerando ali na sua usina, né? Só para a gente equalizar. Então, você que está gerando energia ali na sua casa, seu comércio, indústria, na sua usina, na zona rural, a concessionária não tem capacidade de absorver toda essa energia e ela causa essa inversão de fluxo, que é o que está acontecendo muito em Minas e ocasionando a não aprovação de projetos. Em 2023 foram fechados, 2023 e 2024, salvo engano, foram fechadas mais de 1.200 empresas no estado de Minas Gerais. Isso impactou muito, infelizmente, o mercado solar. Isso, na verdade, é um fator que todos os países já mais avançados nesse setor aconteceu. Então, não seria diferente aqui, e isso é um ponto de atenção, porque não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. É um momento de a gente parar e pensar quais as possibilidades que eu tenho diante disso. Só um pequeno parênteses aqui, é importante deixar claro que isso é um problema até estrutural, né? Porque o fio é como se fosse uma avenida, né, que já está cheia de carro e de repente você, como gerador, coloca mais carros nessa avenida. E aí ela não comporta, né, tanto tráfego aí, por isso que as concessionárias elas bloqueiam os projetos. Seria então um caso de também, aí por parte das concessionárias, investir em melhoria da estrutura para suportar isso aí também? É a nossa grande briga, né, do setor em relação às concessionárias. Nós estamos brigando por inversões de fluxos, de projetos de 3, 5 kW-pico. Traduzindo isso aí, uma pessoa que paga uma conta de R$300 para uma pessoa que paga uma conta de R$500, isso estava sendo um problema. E, poxa, se eu não consigo ter uma infraestrutura suficiente para comportar isso, talvez o problema seja de falta de investimento em infraestrutura. Então, em 2022 já começou esse problema, 2023 a CEMIG sofreu muito com isso. Na verdade, o estado de Minas sofreu com a CEMIG, em relação a isso. Só que ficou meio aquietado esse assunto, porque estava focado ali em Minas, só que em 2024 isso começou a se expandir. CPFL praticamente vetou todos os projetos praticamente de usina, seja micro... Lembrando, CPFL é do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Então, Campinas principalmente ali começou, tivemos ali até um movimento, né, de protesto em relação a isso. Então lá nós tivemos um caso muito grande, repercutiu,
logo depois a RGB em Rio Grande do Sul, e por incrível que pareça, quando a gente foi aprofundar mais nisso, em Goiás nós estamos em quarto lugar com 22% dos casos. A gente vê isso em pequenas regiões muito pontuais, isso não é uma preocupação, poxa, vamos entrar já agora em inversão de fluxo nesse momento, não temos essa previsão, não é uma preocupação neste momento, pode ser um pouco mais adiante, mas quando acontecer a gente vai procurar soluções para isso. O que nós temos que estar atento a isso, aí eu convido você, integrador que está olhando, a gente ouve muito ali falar, né, da Bárbara Rubim, nesse sentido, que sempre está à frente, buscando formas da gente combater isso. Mas ela fala algo muito importante. O que você, o que eu, o que nós do setor estamos fazendo para combater isso? Vou trazer para vocês, tem uma PL 264, 2624, PL 624, tramitando no governo. Qual que é o nosso papel? Falar com o seu deputado federal, falar com o seu senador, para dar atenção a essa PL 624, porque nela ela tem um dispositivo que protege e dá segurança a 14.300 numa alteração de um artigo dizendo que microgeração não poderá ser afetada com inversão de fluxo. Porque é muito simples, Gustavo, a gente só ficar aqui, poxa, falando, reclamando ali, vem uma postagem, faz a inversão de fluxo, a concessionária tá atrapalhando meus projetos, a gente só fica meio que reclamando, mas a gente às vezes não gasta energia no que precisa ser feito. Então a orientação que a gente sempre fala quando chega a esse assunto é falar, acionar o seu candidato lá que você votou, deputado, o seu senador, para colocar essa pauta dessa lei em votação para que ela seja aprovada, porque isso, a microgeração fica protegida ali contra a inversão de fluxo. E isso é tão importante, né, Max? Porque, conforme eu disse, né, o governo ele vai travar de um lado e a sociedade, por sua vez, também tem que fazer o papel dela de cobrar e de reclamar, né? E não só nas redes sociais. Eu acho que esse movimento de saber quem foi o deputado que você votou e ir lá para cima dele, ou mesmo que o seu deputado perdeu, pegue um que se identifique, que é do seu estado, vá lá para cima dele, sim, né? Fique inteirado do tema e mostre para ele que você está preocupado também, que é para ele agir, né, e atuar nisso, é fundamental. O papel da sociedade também é muito importante nesse processo de ir lá e cá, nessa queda de braço aí, nesse estica e puxa com o governo, né? Isso é fundamental dentro de uma sociedade democrática de direito como é a nossa, né? Exatamente. A gente sempre fala, pode reclamar nas redes sociais, encher o saco lá, mas gasta esse mesmo tempo protocolando lá, mandando um e-mail lá pro seu seu deputado, senador, para que ele coloque isso em pauta, porque isso é extremamente importante para a gente destravar. Mas a boa notícia é que saiu a resolução 1098, que faz um ajuste à resolução 1000. Isso, né? E é nela que fala do 7,5 kW, que já está protegido. Então, a gente pode afirmar que a microgeração, ela, de certa forma, está um pouco mais blindada com relação à inversão de fluxo? Muito pouco, porque nós estamos ali falando de 7,5 kW e em microgeração nós expandimos até 75 de inversor. Então, do 7,6 a 75 tem uma gama gigantesca de sistemas que não estão sendo aprovados. Uhum. Mas o que é o Fast Track, né, que entrou agora na normativa? O Fast Track obriga ali a concessionária, através de um protocolo específico de solicitação, onde ela aprova o projeto de até 7,5 kW de potência nominal, ou seja, de potência de inversor. Então lá, se você tem um inversor de até 7,5 kW, você pode protocolar, seja na CEMIG ou em qualquer outra concessionária, o cadastro de até 7,5 através do Fast Track, que aí o seu projeto vai ser aprovado automaticamente. É até engraçado, porque eles chamam de Fast Track, mas não tem nada de fast. O processo, o tempo é o mesmo. Mas aquela residência
pequena que o consumidor coloque no seu telhado para o autoconsumo e, de repente, entregar um pouquinho na rede. Essa, então, encaixa bem dentro do 7,5. Nós estamos falando aí de um projeto que consome de 1.000 e poucos quilowatts, depende ali de muito da região, insolação, equipamento, mais 1.000, 1.100, 1.200, dependendo. Então, atinge uma boa gama de clientes, né, dentro dessa faixa. E aí agora cabe à sociedade cobrar por esse outro universo, né, de potência gerada, para que realmente a gente crie. Precisa ter as regras, né? Não pode ficar solto. Mas as regras têm que satisfazer tanto o governo quanto a sociedade. E aí é nessa briga aí que a sociedade tem o papel dela, porque o governo é forte nisso. Exatamente. Né? Então a sociedade também tem que ser forte nisso. Então você enxerga que a inversão de fluxo, quer dizer, ela está aí, ela é um problema estrutural. Eu ainda não vi muita coisa sobre melhoria das estruturas, só o lado do governo, né, cravando aí as limitações. Mas é uma briga que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, as concessionárias vão ter que investir nas instalações, né? Nós estamos falando de um fato concreto. Nós estamos em inversão de fluxo. Esse é o modo. Nós vamos... claro que nós vamos brigar pelas aprovações das leis, que nos dá mais proteção, que nos dá mais segurança, mas em contrapartida, eu como empresário tenho que buscar alternativas. Tenho que buscar soluções. Em 2024 eu tive a oportunidade de ir à China. Lá a gente foi na SNEC. A SNEC é a maior feira de energia solar do mundo. E lá eu vi duas coisas assim que me chamou muito a atenção. Todo ano a gente sempre vai na Intersolar, então a gente sempre vê talvez um pouquinho mais do mesmo ali. E lá eu tive a oportunidade de ver mais o que é tendência, igual o salão de automóvel. A gente vai ver o que vai sair. Uhum. E lá eu percebi que tem dois produtos, duas soluções que estão muito... que está em atenção no mercado. Primeira, carregamentos, sistema de carregamentos veicular. E segundo, sistemas de armazenamento de energia. Nos sistemas de armazenamento de energia, eu vi como, talvez não a solução perfeita, mas como a principal alternativa para a gente trazer como solução as inversões de fluxo. Tem tendência, né? O mercado diz que até 2026, o custo da bateria ele vai reduzir 40%. Muito impulsionado pelo mercado automobilístico. Então, toda uma semana a gente vê um novo carro sendo lançado, todo ano a gente vê novas marcas dentro do Brasil. Então, isso trouxe a bateria com uma previsão de redução de custo de até 40%. Aí eu vejo com bons olhos, porque quando a gente pega o nosso produto lá em 2020 e a gente pega nosso histórico e eu vender um produto lá, por exemplo, de 10 kWp, e eu pego um produto hoje de 10 kWp com bateria, eles estão se equivalendo. Então, eu vou começar em 2 pontos. Eu vou começar a levar meu ticket e vou começar a resolver um problema que não vai ser resolvido tão rápido. Então, eu encontro uma alternativa para resolver a minha dor de agora. Não, e esse assunto de armazenamento era até o próximo ponto aqui, ele é muito importante, porque ele equilibra até a questão de oferta de energia na rede, né? O governo federal, muito no Nordeste, está fazendo cortes de geração nas usinas solares, né? E por incrível que pareça, às vezes eles cortam no horário de maior insolação, porque o sistema não comporta. E uma das estratégias para minimizar isso aí é justamente, em vez de eu entregar a energia para o sistema, eu armazeno e depois eu consumo aquela energia no momento oportuno. Uhum. Então, quer dizer, você equilibra a questão de oferta com a armazenagem. E muito também a armazenagem, ela vem, né, Max, num problema que, por exemplo, na mídia está sendo muito divulgado, né, o estado de São Paulo com tantas quedas de energia, nem todo mundo tem espaço e condições de pôr um gerador em casa, né? Então, as soluções de armazenamento, a gente até estava conversando mais cedo, elas podem funcionar como um no-break, que já existe no segmento de informática, né? Para trazer para um usuário de apartamento, de repente, colocar um armazenamento de energia lá, independente até de geração de energia solar, mas como um sistema de backup.
de energia, né? Então, quer dizer, esse sistema de armazenamento realmente vai ser a palavra da vez para 2025. Você enxerga isso também? Eu tenho duas coisas para mim que é tendência e eu acredito que ela vai se fortalecer muito em 2025. Sistemas de carregamento de veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. Foram esses dois pontos que eu mais vi lá na feira na China. Que nós temos lá, por exemplo, uma grande marca de inversores investindo muito pesado em BESS. Então, grandes sistemas de armazenamento junto com as estações de recarga. Então imagina você numa rodovia onde a concessionária não consegue te entregar uma infraestrutura, porque O lá que é muito comum o hoje que em é o dia, mais né? natural. E eu vi carregadores de 600 kW. Então estou falando de um carregador que você precisaria de um trafo de 3 trafos de 250. Se eu vou pegar um pouquinho menor, 500 kW, um transformador de 500, meio mega. Isso é muita coisa para você demandar. Então, eu vi conciliado sistema de BESS com painel solar e o sistema de carregamento. Então, você colocar, por exemplo, numa área isolada, numa rodovia, onde você faz ali uma estação de recarga. Acho que são dois pontos de tendência que a gente tem que olhar com muita atenção para 2025, porque soluciona problemas que nós temos hoje de inversão de fluxo e cria novas oportunidades de negócios para a nossa empresa. E acaba que essa solução ela fica um pouco off-grid, né? Porque acaba que você gera com o sistema solar, você gera energia, armazena na bateria e a bateria você entrega para o carro, né? No sistema de carregamento. E então pode ser numa área isolada, pega uma Transbrasiliana aí, uma Belém Brasília, no meio do nada, um posto desse para alimentar os carros, os veículos de forma isolada do sistema, né? Então é sensacional isso aí. E na previsão que a gente vê de mercado é que até o ano que vem o custo de entrada de um veículo a combustão deverá ser o mesmo de um elétrico. Porque ainda o elétrico é um pouco acima ali, né, na Sim. casa ali dos seus 30%, 35% a mais. Mas se os dois equivalerem, a pessoa que tem um ciclo urbano não tem por que não utilizar, porque esses carros estão vindo com muita tecnologia. Com isso, aumenta a demanda de carregadores, aumenta a demanda de geração de energia. Então, é cíclico, né? Então, tudo está voltado ali, acaba voltando para o nosso negócio. Ou, de novo, soluções que vão vir com tecnologia, inovação, mas trazem oportunidades de negócio para a gente, né? Não, e é interessante, né? A gente vai caminhando, né, ao longo dos anos para um modelo de sociedade cada vez mais dependente da energia elétrica. Não tem como fugir. Hoje é o relógio que é um smartwatch, o celular o tempo todo, equipamentos eletrônicos a todo momento, né? E o carregamento por indução que consome mais energia, né? Quer dizer, então tem-se naturalmente um aumento de demanda por energia. E agora com os carros elétricos, mais ainda. E hoje eu estou falando simplesmente do consumidor residencial, vamos Sim. pensar assim. Nem estou pensando nos grandes consumidores industriais ou comércios. Então é natural que num modelo futuro a gente tenha um incremento da demanda por energia elétrica. Isso é fato, né? Tudo hoje vai ser baseado à energia elétrica. E essas soluções sustentáveis da energia solar, igual o que a gente está conversando aqui, e se pudesse associada ainda a um sistema de armazenamento, vai deixar o modelo muito mais seguro, né, para um negócio, um hospital, por exemplo, que tem uma série de equipamentos, um supermercado, para o empresário não perder venda em função de uma queda de energia. Essa é a tendência mesmo, não é isso? Exato. E a gente vem em contrapartida de uma redução de custo, onde eu vou botar em equilíbrio, por exemplo, um gerador, que hoje tem um custo mais acessível, mas a bateria baixando, eu vou botar duas soluções equivalentes a preço. Então, eu com uma solução mais sustentável, outra menos ecológica, uma que vai dar muito menos manutenção, tem garantia, nós temos hoje bateria com garantia de 12 anos. E eu já vi que estão lançando baterias para garantia de 25 anos. Olha isso. Que é a vida útil do sistema solar. Então, você ter um equipamento que ele garante, em garantia de fábrica, 25 anos, que não precisa ter manutenções periódicas, mesmo que ele seja mais caro, a vida útil dele, ele automaticamente vai se pagar.
Então, nosso papel é entender quais são as necessidades de mercado desse momento, aprofundar conhecimento muito. Acho que a Educando Solar está justamente fomentando isso, e aprofundar nesses temas específicos aí vai ser importantíssimo para nós, para a gente entender melhor onde nós podemos aplicar essas soluções para os nossos clientes. Então, o que diferencia, né, nós, integradores que estão buscando novas soluções, porque a gente já deixou de ser, e se ainda, né, você não deixou de ser, tem que deixar de ser instalador de placa solar. Tem que deixar, porque nós estamos falando, né, sobre entrega de soluções. Isso. E baterias é uma baita solução para a entrega de um projeto. Então a gente não está falando só sobre gerar a energia. Nós estamos falando de conforto, de segurança, de confiabilidade, de disponibilidade de energia. Então tudo isso, né? Então trazer mais soluções. Não, e é interessante porque no jeito que está hoje, mesmo aquelas empresas que possuem o seu grupo gerador lá, elas podem colocar um modelo híbrido, né? Eventualmente, igual aconteceu recente lá em São Paulo, 10 dias sem energia, é claro que a bateria não vai dar conta de sustentar todo esse período. Então você trabalha com um modelo híbrido, o gerador aí como uma contingência, quer dizer, a bateria entra para períodos mais curtos, você nem consome, né, o gerador, mas em períodos mais longos ele entra, quer dizer, você mantém o seu negócio operando, né, e até o estabelecimento total do fornecimento de energia. Essas soluções híbridas, elas são sensacionais, né? Inclusive, modelos híbridos não só com solar, mas com eólica, o hidrogênio que está vindo também, são modelos que vão estar em pauta nesse 2025, não é isso, Max? Falando, por exemplo, sobre soluções em sustentabilidade. Nós estamos fazendo um projeto, através da Fortune, que é uma das nossas empresas. Biogás, por exemplo, está surgindo como uma fonte, primeiro, de investimento, óbvio, porque aí você tem um grande retorno, mas de grande sustentabilidade e geração de demanda. Então, igual você falou, pegar o que nós temos de soluções, seja eólica, hídrica, solar, agora biogás, eu vou te falar, viu, tem muito dinheiro destinado a isso e está sobrando dinheiro isso no mercado. Acho que semana que vem você deve falar um pouquinho mais disso, né? Aí vai ser um tema para lá. Mas é uma solução energética que você olha e consegue conciliar com soluções. Agora, por exemplo, a gente utilizar, é um tema já um pouco mais 2023, 2024, mas, por exemplo, Zero Grid, que foi aí que começou a implementação de sistemas mais híbridos, que é o quê? Eu tenho mercado livre, não tem como uma grande indústria não estar hoje no mercado livre. Agora, com a abertura de mercado para o mercado livre em relação aos grupos A, isso vai aumentar muito. Demais. Mas isso não impede da gente entregar uma solução, por exemplo, com o mercado livre associado à geração de consumo instantâneo no fotovoltaico, porque você pode homologar a sua usina a Zero Grid, o seu cliente, a indústria, vai estar gerando o consumo, na verdade vai estar consumindo ao mercado livre, mas durante o dia ele vai estar gerando a própria energia e consumindo de forma instantânea. Não precisando fazer aquelas APEs, autoprodutor de energia, que é uma regulamentação muito específica, um processo jurídico muito burocrático. Então, tem-se formas da gente fazer essa entrega de soluções híbridas, né? Não, isso é sensacional. Especialmente, puxando um pouco aqui para Goiás, Goiás é um estado muito forte no agro, né? E a gente sabe a dificuldade que tem de levar a energia elétrica, às vezes, para o meio lá da lavoura, meio, né, para abastecer um pivô central, numa plantação de soja, numa plantação de cana, por exemplo. E uma solução dessas, aí não é nem off-grid mesmo, mas de repente com um armazenamento ou uma solução híbrida que você combina duas formas, né? Isso resolve muito o problema do fazendeiro, não é isso? Do produtor rural. Nós temos um problema de infraestrutura de rede. E normalmente, nesses lugares mais isolados, não se tem rede. E ele precisa irrigar a sua... Às vezes ele tem água, ele tem terra e não tem energia. Não tem energia. E nós temos um custo muito alto de produção de energia dentro do gerador. Então, nós já temos inversores que já estão prontos e têm soluções já integradas para você acomodar
dentro da geração, o próprio gerador, nós temos o fotovoltaico para demanda instantânea e bateria. Então o inversor vai ter e o controlador vai ter a inteligência de entender: eu tenho luz suficiente, tenho radiação suficiente para tocar esse pivô só com as placas. Ótimo. Passou uma nuvem, baixou a potência, ele vai startar ou bateria ou geradores para performar a necessidade dele. Acho que a gente tem soluções assim bem estratégicas para todos os tipos de nível de soluções. É né? Só procurar a MHZ que a gente resolve tudo. É isso aí. o Max, legal. E dentro desse contexto aí para 2025, né? A gente já falou muito nas quedas do CAPEX, né? Na queda de custo, apesar de que cai o custo do material, mas a mão de obra não cai. Né? Então, esse desafio do integrador, ele tem que estar sempre na ponta do lápis, mas isso vale para qualquer empresa, né? Esse é o desafio do empresariado brasileiro mesmo, né? E como é que você vê essa questão aí agora da conscientização da energia sustentável no Brasil? A população já está com essa cultura de querer algo mais sustentável? O que você está percebendo nos seus projetos? A gente tem uma curva, né? O primeiro projeto homologado no Brasil foi em 2012. Nós temos um mercado extremamente novo, jovem. A gente estava falando que, se a gente comparar com o mercado de carros, que está aí séculos no mercado, é um mercado extremamente novo. Só que eu acredito que a gente já passou daquela primeira ascendência de curva, que seria daquela pessoa que é inovadora, visionária, aquela que acreditou no projeto lá em 2012, que era extremamente inviável, tinha um payback de 12 anos. Essa pessoa, a gente já passou por esse momento. Entendi. Nós estamos no momento dos pragmáticos, que é o quê? Você ou tem energia solar, ou conhece alguém que tem, ou já ouviu falar, ele já tem a prova social de que funciona. Então nós estamos nesse período, e tem que ser bem aproveitado, onde energia solar não é aquele negócio, será que funciona? Já provou isso, Já né? está provado. Já provou. Obviamente, talvez nivelar conhecimento técnico ali para o cliente não tem obrigação de saber o conhecimento técnico, mas solução energia solar fotovoltaica já está difundida. Eu te dou um exemplo, quando em 2018 eu fui apresentar um projeto de energia solar, eu falei para o cliente: olha, eu estou trabalhando com energia solar, eu queria te fazer um orçamento. Ele falou: não, aqui em casa já esquenta a água dos meus 2 chuveiros. Eu já tenho aquela calculadora que é de energia solar, né? O povo já falou isso para mim, cara. Então, assim, o entendimento do que é energia solar, quando a gente fala, eu trabalho com energia solar, a pessoa já se remete à geração de energia em busca de economia ou investimento, né? Então, nós estamos num período pragmático. Tem que se aproveitar nesse período onde há conscientização. Eu tenho um ponto de atenção nisso. 2019, 20, 21, 22 foi um crescimento muito exponencial. Criou-se uma bolha muito grande ali do mercado. Igual eu falei, a gente não precisava vender energia solar, o cliente comprava. A demanda era muito grande. Tanto que a matriz solar hoje já está em 20%. 20%. Quando eu comecei era menos de 1. Era menos de 1. Menos de 1 quando eu comecei. Você está em 20% de uma matriz energética de um país todo, é um crescimento muito grande. Muito grande. Então, nesse momento de 2022, veio uma onda muito grande. E muita gente quis aproveitar e surfar. Isso é natural, tem que acontecer mesmo. Só que acontece ali, entra-se muitos profissionais não qualificados nesse mercado. E com essa não qualificação do mercado, em 2023, houve-se uma queda muito abrupta. O mercado declinou. A bolha estourou em 2023. Aí tem diversos fatores: Lei 14.300, troca de governo, aumento de juros, inadimplência muito alta, Selic que saiu de 2 foi para 12. Então, muitos fatores, e culminou ali naquele momento de 2023 de um ano extremamente desafiador. O próprio não crescimento da economia de maneira tão forte, acaba que o crescimento da economia gera demanda por energia. Se a economia não cresce, não tem por que eu ficar ofertando energia demais, né? Exatamente. Um empresário, por exemplo, segura investimento. Por mais que seja uma grande economia que ele vai ter no bolso, folha salarial é a prioridade dele, não talvez no investimento. Então a gente passou por esse momento. A gente está
o que eu estou percebendo agora de mercado é que nós estamos migrando algumas pessoas, algumas empresas, para uma simples prestação de serviço. Vou dar 2 exemplos. Instalação de ar-condicionado. Já se tornou natural você ir numa distribuidorazinha, num varejista, comprar o seu ar-condicionado e só chamar o instalador. Mesma coisa com câmera, sistema CFTV. Você já vai ali na distribuidorazinha ou num varejista, compra e só chama o instalador. O mercado está começando a atender para esse lado. Isso gera um pouquinho de preocupação, nem pela concorrência em si, mas pelo fim que isso vai dar. Porque nós estamos falando de um sistema que tem que ter um nível mínimo de segurança para poder fazer a instalação. O cliente pergunta para mim, inversor pega fogo? Pega fogo. Assim como qualquer coisa que você fazer mal feito ou não fazer é certo. E tem muita margem de erro ali num sistema fotovoltaico, se você não fizer certo, para acontecer algum tipo de problema. Tem muitas normas de segurança que não são seguidas, né? É impressionante isso. Exato. E o que acontece com isso? Nós estamos abriu muito leque, muitas pessoas tentando surfar a onda, outras se estruturaram, ficaram grandes, muitas empresas que começaram pequenininhas e se tornaram gigantes em tão pouco tempo, e isso vai muito do empresário. Mas muitas pessoas, eu falo mais talvez de autônomo, né, que acaba cobrando talvez pelo serviço específico ali, e isso acaba prejudicando integradores que são sérios, usam das regulamentações, usam dos equipamentos corretos, usam das normativas. Eu não estou nem colocando em jus aqui qualidade de equipamento, é só instalar de forma correta. Né? Então isso, a gente enfrenta um desafio 2023, porque aumentou muito. Esse cara que pegou ao finalzinho da onda e achou que seria sempre assim. E 2024 a gente começa a perceber um pouco dessas pessoas saindo, mas é cíclico, essas pessoas saem e outras entram, umas saem e outras entram. Esse seria um dos grandes desafios que eu vi que a gente enfrentaria 2024 e 2025. O que eu encontrei de solução? Eu estou cada vez mais fugindo de ser uma empresa só de instalação de placa. Eu não quero fugir do ecossistema sustentável, mas eu quero ser uma empresa que entrega uma solução para o cliente. Quando o cara fala assim, eu quero só que instale, eu não só instalo uma placa. Não é isso, porque aí a gente começa a separar, e para você integrador que é sério, começa a separar e criar a autoridade primeiramente e consolidar a empresa dentro desse segmento. E é importante entender isso, né, Max? Aí tem duas pontuações importantes, que é o seguinte, a Educando Solar, ela surgiu com esse objetivo de mostrar para esses integradores, para esses profissionais, que instalar uma usina solar não é igual instalar um alarme de uma casa, não é igual instalar um FTV, construir uma estrutura de aço não é igual fazer uma serralheria em casa. Então existem normas, existem regras, e o objetivo nosso é mostrar isso para vocês, através da divulgação do conhecimento, eventualmente de treinamentos. Quer dizer, a gente precisa levar o conhecimento aonde ele está sendo necessitado. E uma outra coisa que você comentou que é fundamental é o seguinte, na visão moderna, a gente está aqui como prestador de serviço para resolver um problema do cliente, não vender um produto. Vender um produto é uma visão já ultrapassada. Então, hoje um cliente, ele não quer comprar um telefone, ele quer uma solução de comunicação. Né? Então, um cliente hoje ele não quer comprar uma usina, ele quer ou fazer um investimento ou ter uma solução de estabilidade energética. Quando você entende isso, né, você como integrador, você entende, e eu vejo que você já virou a chave para isso, você consegue convencer o cliente muito mais fácil. Né? E quando você entrega essa solução para ele, você entrega a solução completa. Olha, está aqui funcionando, gerando a energia armazenada, se for o caso, com o retorno do investimento igual a gente comentou. Você não tem que fazer nada, cliente. Agora é só curtir. E isso é revolução, né? Na forma como você presta o seu serviço. Então, é muito legal você já ter essa visão, porque você já sai na frente de muita gente, né?
Até no alinhamento de nossa reunião comercial, a gente definiu o nosso pitch, né, para janeiro. Eu não estou nem falando assim, quanto você quer economizar, qual que vai ser a sua economia no ano. Perguntei para ele, primeiro, se ele tem família, entender um pouquinho do perfil. Por exemplo, você é pai, tem uma esposa, tem 2 filhos. Eu vou perguntar para você quanto você vai tirar férias. Normalmente o pessoal tira no finalzinho do ano, né? Vou perguntar, para onde você quer viajar? Sei lá, esse ano foi para BC, né? Todo mundo foi todo mundo desceu para Para BC. BC. Então eu falo para ele, deixa eu te ajudar a pagar a sua viagem. Então, sei lá, a pessoa que gasta R$ 500 por mês é R$ 6.000 por ano. Uhum. Então, R$ 6.000 eu vou te ajudar para você descer para BC. Talvez para BC não daria. Mas entende o nível que a gente quer chegar? A gente quer entregar uma solução para ele que, através do fotovoltaico, ele vai conseguir construir ali ou uma viagem, ou trocar o carro. Então, a gente mudou muito a nossa abordagem dentro da nossa gestão comercial para justamente alinhar esse pitch, que entrega uma solução. E a gente está usando o fotovoltaico como um meio, né? E é sensacional, porque o mote do fotovoltaico é extremamente sustentável e dá um retorno muito grande, né? O Max, como é que você vê essa participação do Brasil sediando a COP30, que é um evento internacional, muito focado em preservação de meio ambiente, sustentabilidade? Como é que você enxerga isso no mercado fotovoltaico? Eu tenho uma opinião meio cética sobre algumas questões, né? Porque, infelizmente, a gente fala muito e fica muito na teoria, fica muito no discurso, na retórica. Infelizmente, a gente não vai muito na execução da prática. Isso é extremamente importante para o país, principalmente para a visibilidade. Isso, perfeito? Perfeito. Isso não tem como negar. Nós colocamos o Brasil em vitrine para esse modelo e nós acabamos sendo beneficiados porque recebemos investimentos, recebemos ali visibilidade. Isso é extremamente importante para você pegar países que estão com capital de investimento, por exemplo, China quer construir uma rodovia que vai cruzar Brasil e Peru só para transitar entre Atlântico e Pacífico. Isso se dá por quê? Porque a gente tem visibilidade para poder fazer isso. Mas eu tenho uma relação um pouquinho cética em relação, porque fica muito, talvez, no discurso. Mas as previsões para isso é trazer investimento, que é extremamente importante. Com investimento, a expectativa. Por exemplo, podemos falar sobre infraestrutura de rede. Isso é um impacto que a gente pode vir a ter com novos investimentos. E com o que é o impacto nosso, né, do dia a dia final? Nós temos acesso a crédito mais facilitado, porque talvez investimento é para fomentar a construção disso, né? Você ter créditos, por exemplo, via BNDES ou alguma coisa nesse sentido, por exemplo, para a usina de biogás, como eu te falei, com taxa de juros de 4%, 6% ao ano, e está sobrando dinheiro. Então, você ter esses incentivos do exterior para fomentar esse tipo de negócio, não se engane, parece que está distante, mas acaba influenciando a gente. Mas eu sou um pouco cético, eu quero ver o negócio acontecer. Lembrando que a COP30 se realizará no segundo semestre, na cidade de Belém, no Pará. Então, quer dizer, uma cidade do ecossistema da floresta amazônica, o que tem um apelo ambiental muito grande, né? E a energia sustentável, entre elas a energia solar, ela será um dos temas bastante discutidos. E o Brasil, como vitrine, para ele não passar vergonha, ele tem que fazer alguma coisa. Eu entendo esse seu ceticismo, mas eu acho que a partir do momento que você se predispôs a sediar um evento desse, você vai ter que mostrar. Então eu acho que vão ter novidades por aí, né? Agora a sociedade também tem que fazer o seu papel para não vir só o lado do governo com propostas malucas, né? Aí a gente tem que equilibrar. E, Max, para a gente encerrar esse bate-papo muito interessante, o que você, como empresa, está planejando, além das soluções de energia solar, da construção da usina, o que mais vocês estão pensando aí para 2025 dentro do ecossistema total da usina, da energia? Você comentou muito
no pós-venda, né? Fala um pouquinho desse pós-venda, porque esse é um assunto, gente, esse é um assunto muito amplo. Provavelmente nós vamos marcar um outro momento para falar disso, mas eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o pós-venda. Boa. Você falou um pouquinho sobre o que a gente está planejando, né? E dentro do meu planejamento, a gente pega algumas informações para a gente entender, olha, vamos para esse lado ou para outro. E a gente tem que entender como é que está o mercado. Eu acho que é interessante, eu passei essa informação. No estado de Goiás, eu peguei só o estado de Goiás, nós temos mais de 3 milhões de unidades consumidoras, 3 milhões e 100 mil unidades consumidoras. Nós instalamos apenas 138 mil usinas solares fotovoltaicas, ou seja, menos de 5% do mercado de oportunidade que nós temos ainda. Então, nós estamos falando de 3 milhões de unidades consumidoras. Quando a gente conversa ali no planejamento, poxa, mas a concorrência está aumentando, às vezes está desleal, temos um problema. Cara, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Então a gente passou aqui por vários desafios, né, ao longo do podcast, falando sobre desde inversão de fluxo, aumento de taxa, volatilidade de dólar, aumento de Selic, mas não estamos falando que nós não atingimos nem 5% do mercado que tem. Né? Então, para o integrador, fique tranquilo que tem mercado para todo mundo, primeiramente. Para 2025, a gente entendeu que tem um crescimento, nós projetamos um crescimento de 32% para esse ano. Então, eu vou dobrar o meu crescimento do ano passado, esse é o meu planejamento, obviamente com muita assertividade em cada ação que nós tomarmos. E você comentou sobre pós-venda, né? Para mim é uma menina dos olhos. Você comentou ali no começo, a gente recebeu algumas premiações e reconhecimentos sobre o nosso pós-venda. Eu acredito que esse, para mim, é o departamento menina dos olhos, sabe, Gustavo? Nós temos um problema na energia solar. Nós não temos receita recorrente. E eu migrei... Entregou a usina, acabou, né? Não é. Basicamente, não pode ser não isso. Pode ser não isso. pode ser isso. Todo dia primeiro, zerar a conta e você não ter nada para contar de receita recorrente é muito desesperador, talvez, para o empresário, né, professor? Então, assim, só uma pinceladazinha sobre pós-venda. Eu acredito que pós-venda ele tem que ser mudado a chave. E quando eu mudei na minha cabeça essa chave, eu tirei do meu pensamento que o meu pós-venda era um custo operacional e eu migrei ele como fonte de receita, como um negócio, como né? um negócio dentro do meu negócio, mudou muito, muito a minha visibilidade sobre o pós-venda, sobre receita de pós-venda, sobre a competência da própria MHZ na entrega das soluções. Óbvio que a gente sempre tem muito o que melhorar, mas pós-venda eu acredito que vale talvez um papo só sobre isso. Com certeza. Lembrando que, na verdade, as atividades da usina solar não terminam quando a usina está pronta, entregue e ligada na rede. É preciso fazer manutenções, checagem, limpezas. Tem uma vasta atividade envolvida no pós, né? Enquanto a usina está funcionando, justamente para ela ter essa vida de 25 anos que a gente prega. Então, não adianta, não é tá pronto, você esquece, não faz mais nada. Pelo contrário, tem que ter uma atividade recorrente muito séria para que ela continue gerando os benefícios iniciais, né? E é importante isso, eventualmente até com atualizações de equipamentos ao longo dos tempos, e é por isso que eu comentei que isso pode ser um tema, às vezes, específico de um podcast, porque o assunto, ele é muito vasto, ele é muito grande, tá? Max, suas considerações finais? Professor, eu queria agradecer você, agradecer Educando Solar, você que acompanhou aqui a gente nesse bate-papo. Espero ter contribuído por um pouquinho com vocês. Convido vocês a seguir a gente na rede social, MHZ Energia Solar e Max Victor, e fico à disposição para vocês. Muito obrigado, Max. Eu convido a todos a seguirem a Educando Solar nas nossas redes sociais. Acompanhem todas as nossas postagens, a gente vai fazer divulgações diárias de conteúdos. Esse podcast vai ficar gravado no nosso canal do YouTube também. Então sigam para mais novidades e lembrando que na próxima semana teremos uma convidada falando especificamente sobre financiamento. Vai ser um evento muito interessante, um podcast bem instrutivo
né, nesse assunto que a gente já começou abordando aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.